Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso encontro de hoje nós vamos trabalhar especificamente o tópico 9. Mas antes de falarmos do tópico 9, vamos relembrar o que nós vimos até então, para daí podermos dar continuidade. Só para vocês terem uma visão geral da disciplina que nós vimos, relembrando para vocês, nós começamos toda a nossa discussão aqui no tópico 1, discutindo os aspectos da disciplina, os aspectos metodológicos, como seria a dinâmica de avaliação da disciplina. No tópico 2, foi um tópico bem longo, nós fizemos uma apresentação dos conceitos fundamentais da economia e uma visão integrativa entre as áreas da macroeconomia, microeconomia e economia de empresas, né, fazendo um paralelo já com a contabilidade gerencial em sentido introdutório. E na parte final do tópico 2, nós adentramos mais especificamente em aspectos da macroeconomia, trabalhando as principais variáveis, né, os principais temas abordados na macroeconomia dentro do contexto brasileiro e também fazendo comparações com outros países do mundo. E levamos em consideração o contexto histórico, incluindo as nossas recentes crises econômicas pelas quais o nosso país passou e, inclusive, pode estar passando ainda. Após discutimos o tópico 2, entramos no tópico 3, trabalhando especificamente a microeconomia. Foi por onde tudo começou em termos de economia como área do conhecimento. Então, nós falamos sobre fatores de produção, falamos sobre vantagens comparativas, ganhos do comércio, como é que o câmbio influencia no comércio entre países, como é que se discute a questão da competitividade entre países. Foi o começo da discussão em termos de microeconomia. No tópico 4, adentramos o tema teoria do consumidor, discutindo função-utilidade, função-demanda, teoria de utilidade, teoria do valor-trabalho, e entramos na discussão sobre bem-estar econômico, que de alguma forma é mensurado, no ponto de vista da microeconomia, por meio do conceito de excedente total, que é o excedente do consumidor e do produtor. Verificamos como isso pode ser maximizado à luz da microeconomia, como intervenções, né, de definição de preços máximos, mínimos, intervenção de governo por meio de impostos pode, de alguma forma, não maximizar o bem-estar econômico na ótica da microeconomia, e falamos, ao final do tópico 4, sobre as externalidades e como, né, as instituições podem mitigar ou até mesmo incentivar determinadas externalidades. As negativas são combatidas e as positivas são incentivadas. No tópico 5, já fazendo um paralelo entre microeconomia e economia de empresas, falamos de estruturas de mercado, monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, entre outras, destacando vários aspectos de cada uma dessas estruturas, com destaque a questão, por exemplo, do poder de formar preço pela empresa, dependendo da estrutura de mercado que ela esteja inserida. No tópico 6, adentramos na questão da previsão de demanda e, principalmente, discutimos conceitos de elasticidade de preço, elasticidade de renda, elasticidade de preço cruzada da demanda, e trabalhamos ao final discutimos sobre receita e como se maximiza a receita no ponto de vista da microeconomia. No tópico 7, por sua vez, falamos da teoria da firma e função da produção, introduzindo para vocês o conceito de lei dos rendimentos decrescentes, para daí discutirmos, na ótica da microeconomia, vários aspectos sobre custos, né, que seria o outro lado da moeda da equação do lucro, foi por onde nós começamos a discussão da disciplina. Do lado da receita, nós trabalhamos no tópico 6, e o lado dos custos, trabalhamos no tópico 7. Lembrando que o termo custo, o mais adequado do ponto de vista da gestão de empresa, é o termo gasto, ele é mais complexo. Mas do ponto de vista da microeconomia, se usa o termo custo, por exemplo. E entramos com vários conceitos de custo fixo, custo variável, custo médio, custo marginal, e como, de alguma forma, se pode minimizar custos na ótica microeconômica. No tópico 8, o anterior ao atual que nós vamos discutir, que é justamente o tópico 9, nós discutimos a forma com a qual a firma pode maximizar o seu lucro, tanto na ótica de um mercado de concorrência perfeita, como também na ótica de uma estrutura de mercado monopolista, por exemplo. E damos algumas dicas com relação a oligopolista, a um mercado oligopolista, certo? De forma tal que, na firma
uma firma que opera em um mercado de concorrência perfeita, ela não tem poder de formar o preço, tá certo? E aí nós trabalhamos como se maximiza o lucro, né? Onde a receita marginal se iguala aos custos custo marginal. E a firma monopolista, que é o outro extremo, ela pode formar preço, também seguindo essa regra, né? Que a receita marginal se iguala ao custo marginal. Para se maximizar o lucro, ela pode definir o preço, de forma tal a respeitar a curva de demanda e maximizar o seu lucro. Então, essa foi a discussão do ponto de vista da microeconomia. No tópico 9, que é o atual que nós vamos discutir, nós vamos trabalhar justamente a questão do lucro, agora do ponto de vista de economia de empresas na interface com contabilidade gerencial. E por que é importante isso? Porque, à luz da microeconomia, considerando inclusive os nossos exemplos que trabalhamos, nós consideramos uma empresa com um produto específico, normalmente um produto homogêneo, dentro de um mercado de oferta e demanda. E a gente sabe que muitas vezes a vida real nas empresas são operações multiprodutos, né? Produtos diferenciados em mercados distintos. Então, como é que a gente pode trabalhar nesse contexto? Então, daí que entram aspectos relacionados à contabilidade gerencial, certo? Vale mencionar, então, que nós vamos falar de economia de empresas no contexto da contabilidade gerencial. E vale ressaltar, vale destacar que o que a gente vai discutir, tanto neste tópico 9, como também no tópico 10, já vai servir como base de entendimento, de compreensão conceitual e técnica para a próxima disciplina desta área de conhecimento, que vai ser a disciplina de gestão de custos. Então, de alguma forma, a gente vai estar preparando para vocês entenderem melhor as terminologias para a próxima disciplina também desta área, né, seguindo essa sequência de campo de conhecimento. Então, agora, vocês vão entender um pouco mais as terminologias e classificação de custos, e aqui já coloco entre parênteses os gastos, que é a terminologia mais completa. Vocês vão trabalhar também a compreensão do que seria essa contabilidade gerencial. Existe uma outra contabilidade, e via de regra, os contadores, né, trabalham de forma mais forte, que é a contabilidade financeira. Vamos fazer essa distinção para nos posicionarmos. E, antes disso, vocês vão ter uma visão ampla, geral, de quais seriam as áreas que, de alguma forma, tocam essa área de economia de empresas ou modelagem econômico-financeira. Vocês vão perceber que é uma área que toca, que ela requer conhecimentos multidisciplinares, e a gente vai dar um recorte para vocês trabalharem nessa disciplina, certo? Então, esta será a nossa aula relativa ao tópico 9, ok? Vamos começar revisando essa integração que nós verificamos na disciplina. Vocês devem ter percebido. Falamos de macroeconomia, microeconomia, economia de empresas, e vamos adentrar a fundo nesta ótica da contabilidade gerencial. Lembrando que, via de regra, o que nós vamos discutir nesses tópicos 9 e 10 não são abordados em livros de introdução à economia. Então, é um complemento valioso para vocês entenderem de forma mais concreta como é que funciona o cálculo de lucro de empresas, e também já fazendo uma ponte, ressalto, reitero, com a próxima disciplina que vocês vão ver da área, que é de gestão de custos. Começando especificamente, né, a discussão do tópico 9, eu falei para vocês que ela é uma área de economia de empresas ou modelagem econômico-financeira, tem várias formas de retratar a mesma coisa, praticamente. Ela é multidisciplinar, ou seja, ela necessita de conhecimento de várias outras áreas. Eu trouxe aqui uma capa de um livro, e na verdade eu quero mostrar para vocês o sumário, né, para vocês verem os capítulos que de alguma forma perfazem o que a gente vai discutir aqui, tá bom? Para se falar de modelagem econômico-financeira, de cálculo de lucro, você, por exemplo, precisa conhecer os seus custos, nós sabemos. E para conhecer os custos de um produto, eu preciso entender quais materiais são necessários para fazer aquele produto, quais são os processos produtivos necessários para fazer aquele produto. Falo produtivo em indústria, mas em caso de serviço, a mesma coisa. Quais são as etapas para poder prestar aquele serviço? Então, isso envolve, por exemplo, engenharia industrial, né, que é você compreender quais são os processos e os materiais, os recursos utilizados, os inputs para fazer aquele produto, pode ser um bem ou serviço. Entrando em aspecto de economia, também, então, por exemplo, nós verificamos que, dependendo da estrutura de mercado, a empresa vai ter mais ou menos poder de formar preço. Preço é uma variável fundamental lá na equação do lucro,
no que diz respeito ao cálculo da receita, né? Nós discutimos isso muito. Receita é preço vezes quantidade. Contabilidade gerencial em si, que envolve as terminologias, que vai ser o tema focal deste nosso tópico, né? As distinções, o que é um gasto, o que é um custo, quais são os tipos, as várias terminologias e classificações, a gente vai trabalhar aqui, entre outros aspectos. Campo das finanças, né, que envolvem também a questão, por exemplo, de compras à vista, compras a prazo. Nós vamos tocar menos isso aqui, mas fica também como uma área de conhecimento que, de alguma forma, vocês, ao longo da formação, vão precisar de conhecimentos. Existem os demonstrativos contábeis, né, das empresas, como algumas dessas variáveis podem impactar nas decisões, do ponto de vista, inclusive, não só estratégico, mas tático e operacional da empresa. A questão do marketing. Professor, marketing, estou no curso de engenharia, você vai me falar de marketing, tem a ver, porque o marketing, de alguma forma, influencia a demanda pelos produtos. Nós discutimos até no início da disciplina, né, nem da função demanda, que é uma função multivariada, e a gasto com publicidade, por exemplo, pode influenciar a demanda por um produto. Né? E, além disso, o marketing influencia no preço, dependendo do posicionamento que o produto tiver, se é um produto mais de baixo preço, se é um produto mais de instinto, tudo isso pode influenciar no preço, que, por sua vez, vai influenciar a receita, portanto, o lucro e a rentabilidade. Certo? Então, tudo isso, né, só para dar alguns exemplos de como essa área de modelagem econômico-financeira, que a gente está trabalhando aqui, economia de empresas, ela envolve várias outras áreas. E eu vou trabalhar com vocês nesses tópicos 9 e 10, um resumo do resumo, para vocês entenderem, na essência, como é que se calcula lucro de uma empresa, certo? Mesmo uma empresa multiprodutos, com 2 produtos ou mais. Fazendo uma distinção rápida, né, aqui não se apeguem a algum tipo de memorização, nada disso, é só uma distinção do que nós estamos tratando. Nós vamos focar, como eu havia falado desde o início da disciplina, vamos tratar da contabilidade gerencial. Né? E qual seria a diferença básica entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira? Primeiro, a contabilidade gerencial ela é focada no fornecimento de informações para o público interno da empresa. Então, seus executivos, seus funcionários, seus gestores, que são pessoas que vão, de alguma forma, tomar decisões, certo? Vão tomar decisões. Então, nosso recorte, nosso foco é em tomada de decisão. Já a contabilidade financeira, principalmente, via de regra, ela é dedicada a gerar informações contábeis ou financeiras para um público externo, tais como acionistas, credores, autoridades fiscais, né, pessoas que cobram impostos, enfim. E, via de regra, ela se atém à informação de desempenho passado, ou seja, o que ocorreu na empresa, quais foram os resultados, o lucro do ano passado, do trimestre passado, certo? Então, ela é orientada para reportar o que aconteceu no passado. Isso serve para a questão de apuração de impostos, desempenho. Dá para tomar algumas decisões, mas o foco maior é o público externo. Já a contabilidade gerencial, que é a nossa, né, sobre a qual nós vamos nos debruçar, ela é orientada para o futuro, né, presente e futuro, para a gente tomar decisões para o futuro. Em termos de restrições, na contabilidade financeira existe uma série de leis, normas, regulamentos a serem seguidos, né, forma de demonstrações contábeis, que são aceitos pelo fisco do país, né. Já no caso da contabilidade gerencial, a restrição, ou o que vai balizar, o que vai moldar a estruturação das informações são justamente as necessidades de tomada de decisão, as necessidades estratégicas, táticas ou até mesmo operacionais. Os tipos de informação que são trabalhadas na contabilidade financeira, via de regra, medidas financeiras. Já na contabilidade gerencial, podem ter informações não só financeiras, mas de quantitativa em processos, tecnologias envolvidas, competidores, ela é mais ampla, né? Ela é mais flexível. Em termos de natureza da informação, na contabilidade financeira, as informações têm que ser auditáveis, né? Então, se busca ali o centavo para saber se aquilo bate, né, com o que foi reportado no passado. Já no caso da contabilidade gerencial, pode haver mais subjetividade, o que se busca mais é a acurácia, ou seja, conseguir informações de uma forma tal que me permite tomar decisões de forma segura, mesmo que o centavo ali não bata de forma auditável, né, de forma precisa, como a contabilidade financeira de alguma forma preconiza. Estou exagerando só para vocês verem a diferença.
Em termos de escopo, via de regra, na contabilidade financeira, o escopo trabalhado ele é agregado, ou seja, se trabalha com a empresa como um todo, o CNPJ como um todo, e pode ter agregações maiores ainda. No caso, e unidade de negócio, você pode desagregar também. Já na contabilidade gerencial, a desagregação, digamos assim, fica a cargo de qual é a necessidade que se tem para tomar a decisão. Então, eu posso ver uma informação tanto de uma hold, como de unidade de negócio, né, um CNPJ especificamente, uma linha de produtos, uma família de produtos, um produto especificamente, uma unidade de produto, um cliente específico, um processo específico, uma unidade geográfica, uma loja em um local específico, enfim, é desagregada a informação de acordo com a necessidade, né, de tomada de decisão. Então, por exemplo, eu quero tomar a decisão de terceirizar ou não a produção de determinado componente de um produto que eu produzo. Então, eu vou olhar o custo, por exemplo, de produção daquele componente específico e comparar com outras opções do mercado, guardadas considerações sobre prazo e qualidade também. Qual o tipo de profissional que, via de regra, trabalha com cada uma das contabilidades? A financeira, via de regra, contadores, advogados tributaristas, por exemplo. No caso da contabilidade gerencial, contadores, né, que tem essa visão mais gerencial, os controllers, também trabalham, como também engenheiros, administradores, economistas, ou seja, pessoas que de alguma forma trabalham na gestão, né, na gestão executiva de empresas, né? Então, é bem interessante posicionar o que nós estamos discutindo aqui para saber, de fato, em que solo nós estamos pisando. Nós estamos pisando no solo da contabilidade gerencial, gerar informações para tomar de decisão, né, visando o futuro. Então, isso é o nosso aspecto. Professor, mas quer dizer que na contabilidade gerencial não se consideram aspectos legais, normativos? Consideram sim, né, são considerados esses aspectos. Porém, não tanto como na contabilidade financeira, certo? Que principalmente lá serve, digamos assim, de forma resumida, para atender ao fisco, saber se a empresa está pagando os impostos devidamente, né, entre outras coisas. Bom, então, nosso foco é contabilidade gerencial, informações financeiras da empresa para a tomada de decisão. E aí, de alguma forma, considerando tudo aquilo que a gente discutiu até aqui na disciplina e aquelas outras áreas do conhecimento que eu apresentei no slide passado. Então, feita essa introdução, feito esse devido posicionamento, que seria, então, a contabilidade gerencial, vamos adentrar no subtópico principal deste tópico 9, que é justamente a terminologia e a classificação dos gastos, certo? A partir de agora, toda vez que alguém perguntar para vocês o que é o lucro, vocês vão responder de forma simplificada, claro, são as receitas menos os gastos. Não falem mais que é somente os custos, porque o custo, posso fazer os custos, eu posso dar aqui um spoiler para vocês, o custo é um tipo de gasto. É um entre 4 gastos, 4 tipos de gastos que nós podemos, né, de alguma forma, tipificar. Então, vou começar aqui discutindo com vocês o que seriam os gastos. Então, aqui tem alguns exemplos que vocês podem verificar. Gastos com mão de obra, né? Quando fala mão de obra, entra salários, encargos e benefícios. Gasto com aquisição de mercadorias, se eu for um comerciante para revender. Gasto com aquisição de matérias-primas dentro de um processo industrial, né, para industrialização. Gasto com montagem de componentes. Gasto com energia elétrica. Gasto com os vendedores lá, com os representantes de venda. Então, aqui alguns exemplos, certo? E aí, vem a pergunta. Ok, professor, o senhor deu exemplo, deu alguns exemplos, o senhor falou neste instante que os gastos podem ser tipificados em 4 tipos, né? Quais seriam os 4 tipos de gastos? Tem aqui algumas figuras, olhem essas figuras e tentem refletir. Quais seriam os 4 tipos de gastos? Dando a resposta. Se quiserem um tempinho a mais para refletir, deem pausa no vídeo, deem a resposta e tirem o pause. Qual seria a resposta? São 4 tipos de gasto. Custo, já tinha dado spoiler, despesa, perda e investimento. Vale ressaltar que essa classificação, via de regra, ela é utilizada principalmente em contextos de operações de manufatura, ou seja, em indústria, simplificadamente, podemos dizer assim, mas ela pode se aplicar a outros tipos de negócios também, certo? Então, vamos à definição, vou explicar para vocês, neste mesmo slide, o que seriam as diferenças entre esses 4 tipos de gasto, depois eu vou passando no detalhe um a um. O que seriam os custos?
E vale a pena, didaticamente, falar essa dica para vocês. Toda vez que eu perguntar o que é o custo, por exemplo, ou outro tipo de gasto, dê uma pausa e tentem refletir, escrevam, para vocês fazerem com que o cérebro de vocês entre em atividade ativa. Depois vocês veem a resposta da minha fala, certo? Então, eu vou perguntar, o que seria o custo? O custo é justamente o gasto relativo à produção, certo? Professor, produção, legal, mas tenta detalhar um pouquinho mais esse conceito. Então, custo é todo o gasto relativo ao consumo. Então, por exemplo, quando eu consumo energia, consumo ar comprimido no meu processo industrial, é custo. Além do consumo, o uso, tá certo? Então, por exemplo, eu estou também consumindo matéria-prima, uso. Quando eu uso um equipamento, né? Quando eu uso um equipamento, ele também, né, neste usar, também eu tenho a caracterização de um gasto, de um custo. E, além do consumo, uso, eu também considero a transformação de matérias-primas em um produto acabado. Então, nessa transformação, por exemplo, eu posso utilizar um recurso muito precioso, que é o recurso mão de obra, tá certo? Então, quando se utiliza mão de obra lá para transformação, também é o custo. Mas, de forma simplificada, gasto, o custo é todo o gasto relativo à produção, certo? E aí, nós podemos fazer vários desdobramentos. Só um detalhe, né? Antes de falar até dos tipos do custo, vocês podem estar perguntando, professor, mas teria algum conceito assim mais generalista para gasto? Então, gasto, vocês podem lembrar, o resto da vida de vocês, que o gasto é todo o sacrifício financeiro que a empresa tem, né? Utilizando vários tipos de recursos distintos, em prol da obtenção dos seus bens, serviços, para poder fazer sua atividade comercial, certo? Então, os gastos são todos os sacrifícios financeiros de uma entidade, de uma organização, para simplificar de forma bem generalista. Então, falamos de custo. E agora, o que seria a despesa? A despesa seria todo gasto relativo, por exemplo, às atividades administrativas e comerciais, para simplificar. Então, por exemplo, quando eu vendo um produto lá, eu entrego o produto para o meu cliente, eu não tenho um custo em si, porque o custo é da produção. A entrega, que é uma atividade comercial, eu teria uma despesa. Quando um vendedor vai lá fazer a visita ao cliente, fecha um negócio, eu também tenho uma despesa. Quando eu tenho um setor jurídico, contábil na empresa, a gerência de gestão de pessoas ou recursos humanos, como queiram, ali são exemplos de despesas já administrativas. Então, a despesa é todo gasto relativo à atividade comercial e administrativa. Existem outros tipos de despesas? Sim, posso dar exemplo as despesas financeiras. Então, quando a empresa contrai um empréstimo no banco, ela paga taxa de juros, paga algumas taxas até de abertura de conta, manutenção de conta. Então, são exemplos tipos de despesas financeiras. Então, custo, produção, despesa, seriam as atividades comerciais, administrativas e financeiras. O que seria, então, o investimento? O que seria o investimento? O investimento é todo o gasto que eu faço hoje em prol da obtenção de benefícios futuros. E quando fala futuros contabilmente, se fala no longo prazo, acima de 12 meses. Então, para simplificar o entendimento, comprei um equipamento, uma máquina, um imóvel, eu não vou utilizar ali naquele mês, naquela semana. Eu vou utilizar ao longo de muito tempo, de muitos meses, muitos anos. Então, isso é a ideia de investimento, um equipamento, um terreno, um imóvel, até um caminhão para fazer a distribuição dos meus produtos, ou até mesmo um computador para ser utilizado no escritório. Tudo isso são exemplos de investimento. Todos esses exemplos que eu dei são gastos. A empresa, de alguma forma, tem que pagar por isso. E o quarto tipo de gasto que eu posso trabalhar com vocês é o conceito de perda. Né? O que seria a perda? Para tentar falar um pouquinho de perda, que é dos quatro, ele é o mais polêmico, é o que gera mais dúvida, digamos assim, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu estou numa fábrica de confecções. Né? Imagina confecções, o produto final são camisas, vestidos, né? Peças de roupa. Qual a matéria-prima que entra lá na minha confecção? É o tecido, né? Os rolos de tecido. Em termos de processo, simplificadamente, vamos pensar, como é que funcionaria uma confecção? A primeira coisa que eu tenho que fazer é receber o tecido e fazer o corte, né? Fazer o corte das peças. Depois, faço a montagem, acabamento, embalagem, expedição e por aí vai. Mas vamos pensar no corte. Quando eu corto o tecido,
sobram aqueles pedacinhos de tecido, não é? Cujo nome mais técnico são os retalhos. Já viram falar dos retalhos, as sobras de tecido? Fica uma pergunta para vocês. O retalho seria um exemplo de perda? Nesse contexto que eu estou trabalhando com vocês? Sim ou não? Reflita. E eu vou dar um segundo exemplo. Imagine que a gente está numa indústria têxtil, por exemplo, cuja matéria-prima são os fardos de algodão, para fazer os fios, né, de tecido, os fios que daí vão depois virar tecidos e poderão virar lá depois peças de roupa. Então, o algodão para fazer os fios. Imagine que um funcionário, uma funcionária, de forma inadvertida, né, tem um devido cuidado, foi acender um fogo dentro do armazém de matéria-prima, e aquela matéria-prima virou fumaça, certo? Essa matéria-prima que virou fumaça, o algodão, seria um exemplo de perda? Sim ou não? Então, para tentar responder, vocês, um conceito, né, trouxe esses exemplos para vocês refletirem. Então, no primeiro caso, não seria um exemplo de perda lá dos retalhos. Por quê? Porque faz parte do processo produtivo. Lógico, professor, mas são sobras ali, não está agregando tanto valor ao produto final, ok. Mas faz parte do processo produtivo. Eu poderia, de alguma forma, minimizar esse desperdício, mas não é perda em si. Por quê? Porque perda é um gasto tido de forma anormal, involuntária, como no segundo exemplo que eu dei, que foi um acidente, né? Virou fumaça, virou fogo a matéria-prima, certo? Então, só para vocês fazerem a distinção. Também essa perda anormal, involuntária, é chamada de perda anormal, né? E esse primeiro caso, exemplo que eu dei para vocês, é um desperdício. Alguns autores chamam de perda normal, mas é um custo porque está dentro do planejamento, digamos assim. Faz parte, eu tenho que cortar o tecido para fazer o produto final. Certo? Então, ficam aqui de forma explicada em um slide só, os 4 tipos de gasto. Os próximos slides vêm justamente para detalhar o que eu falei para vocês com alguns exemplos, né? Eu vou passar de forma um pouco mais acelerada, ressaltando principalmente os exemplos. Então, custo, ó, consumo, uso, transformação no processo produtivo, ou seja, gasto relativo à atividade de produção. Alguns exemplos, como até já havia falado para vocês. Gasto com mão de obra lá da produção, mas quando eu falo mão de obra, não é só o salário que o colaborador coloca no bolso, não, hein? Eu caio na conta dele todo mês. Não, sempre salários, encargos e benefícios, porque nós estamos trabalhando os custos ou os gastos na ótica da empresa. Então, para eu pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para um colaborador, o custo para mim não é 1, 2, 3, 4 mil. 50% a mais, ou o dobro disso aí por causa dos salários, não só os salários, mas por causa dos encargos sociais e dos benefícios. Cada setor, cada tipo de trabalhador, até o turno que se trabalha, isso tudo vai impactar o cálculo dos encargos e benefícios. Mas eu quero ressaltar com vocês que o trabalhador coloca no bolso como remuneração não é, de fato, o custo que a empresa tem para tê-lo como colaborador. Não são só os salários, salários, encargos e benefícios. Nunca esqueçam disso. Outro exemplo clássico, né, de custo seria a matéria-prima, os componentes de montagem, então tecido, uma camisa, botões, fios, e por aí vai. Madeira numa marcenaria, componentes eletrônicos numa fábrica de celulares, né, metal usado numa fábrica de automóveis, tinta, enfim, são vários tipos de materiais que podem ser utilizados em diferentes formas de processo produtivo. Imagine uma cirurgia, quais seriam os materiais utilizados? Então, seringas, né, soro, remédios, medicamentos, são materiais utilizados no processo. Aluguéis e seguros do prédio da fábrica. Poxa, professor, mas aqui é estranho, eu pensava que custo era só aquilo ali do produto, né? A mão de obra que vai no produto, componente, você falou de aluguel da fábrica, seguro, entra como custo? Sim. É relativo à atividade de produção? Sim, é custo. O gerente da fábrica, naquele que supervisiona tudo, o engenheiro de manutenção elétrica da fábrica, tudo o engenheiro de segurança do trabalho lá da fábrica, são exemplos de custo. Um inspetor de qualidade para verificar se os produtos estão sendo fabricados de acordo com as especificações pré-definidas, tudo são exemplos de custo. Não diretamente relacionados aos produtos, são custos chamados indiretos, né? Que vai um spoiler que eu vou falar lá na frente.
Depreciação dos equipamentos da fábrica. Aqui vem um detalhe. Lembra que eu falei do uso de máquinas? Então, quando eu uso uma máquina, por exemplo, ela deprecia. Depreciação é um gasto relativo ao uso de equipamentos. Efetivamente, eu não pago a depreciação. Todo mês eu não vou pagar a depreciação, mas ela é contabilizada como um gasto, sim. É um gasto chamado não desembolsável, certo? A empresa precisa colocar a mão no bolso, digamos assim, para pagar a depreciação, mas ela é contabilizada como um gasto. Né? Não esqueçam isso, vocês vão utilizar ao longo do curso de vocês. Depreciação é um gasto não desembolsável. Ele entra como um gasto, entra na equação do lucro, serve para abater imposto de renda e vai impactar também no cálculo da rentabilidade. Gasto com manutenção das máquinas, então os técnicos, os engenheiros que cuidam da manutenção, são considerados também custos, se tiverem alocados na produção, certo? No processo, na operação em si. Despesa, como eu falei para vocês, via de regra, despesas financeiras, comerciais, administrativas. Tem uma outra que eu vou introduzir, até entre aspas, como as despesas tributárias, só para chamar a atenção dos impostos, que é algo bem importante, ainda mais no contexto brasileiro, em que há uma complexidade tributária bem elevada, certo? Mas entre aspas, porque nem sempre ela é considerada como despesa, dependendo aí do autor, a definição mais adequada não é de despesa. Mas eu vou colocar para chamar a atenção de vocês com relação a esse tipo de gasto, esse gasto específico que a empresa tem. Então, aqui o conceito, tá certo? E aqui alguns exemplos que eu trago para vocês. Os gastos com pessoal de vendas, despesa. Pessoal do escritório de administração, despesa. Energia utilizada lá no escritório, né, a parte gerencial da empresa como um todo, despesa. Combustíveis, refeições do pessoal de vendas, despesas, seguros, aluguéis dos prédios do escritório, a holding lá, se for um conglomerado de empresas, seria a despesa, certo? Então, o que está dizendo aqui no conceito, é o consumo, a utilização dos processos de administração geral ou transferência de produtos, mercadoria de serviço ao cliente, ou seja, atividade comercial, bom? E além disso, nós temos também as despesas financeiras, que é o que está aqui nesse slide. Pelas próprias figurinhas, vocês podem perceber. Temos as despesas administrativas, e aqui nós temos vários exemplos, eu até comentei com vocês. Despesas comerciais, vai destacar aqui frete, comissões dos vendedores, os salários dos vendedores, propaganda, viagens para reuniões comerciais, prospecção de novos clientes, são todos exemplos de despesas. Despesas financeiras, comissões bancárias, taxas de abertura de conta, juros, etc. E aqui, entre aspas, vale a pena destacar despesas tributárias, que o mais correto é considerar como as deduções e impostos sobre vendas. Vocês têm que lembrar que quando a empresa faz uma venda de um produto, uma empresa formalizada, ela vai pagar imposto, né? Tem várias formas de se cobrar imposto, não só no Brasil, mas no mundo. Mas vender o produto, ela vai pagar imposto, a empresa, certo? Então, são as despesas, entre aspas, várias aspas, tributárias, que são as deduções e impostos sobre vendas. É o nome técnico que se dá isso, tem vários desdobramentos que eu vou introduzir para vocês. No caso brasileiro, a preço de hoje, né, existem várias siglas relativas a impostos, né, que vocês podem ouvir no noticiário ou ler, né, que só para vocês verem a sopa de letrinha da nossa complexidade tributária. Então, temos aqui IPI, Produtos Industrializados, Federal, ICMS, Circulação de Mercadorias e Serviços, cada estado tem sua regulamentação, IPTU, que é sobre a propriedade, né, urbana da prefeitura, PIS, COFINS, também federal, incidem sobre vendas, né, vendi o produto, são tanto IPI, ICMS, PIS, COFINS, eles incidem sobre a venda, né, sobre a receita. Vendi o produto, eu pago imposto. IPTU não, é sobre determinada área de um imóvel localizado. ISS, Imposto sobre Serviços, também é sobre receitas, e é o imposto cobrado e gerenciado pelas prefeituras. Cada prefeitura tem a sua regulamentação de ISS. Imposto sobre importação, se eu estou importando algum produto. E tem dois impostos aqui interessantes de se falar também, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Esses dois últimos
São impostos que não incidem sobre a receita, né? Vendi o produto, eu pago. Não. Ela incide sobre o, entre aspas, o lucro da empresa. Então, é sobre o resultado. Ou sobre a renda, digamos assim, do ponto de vista da empresa. Então, gerei a receita, paguei todos os meus gastos, funcionários, materiais, fornecedores, etc., meus outros impostos, sobrou ali um lucro. Então, sobre aquele lucro, eu pago imposto de renda e contribuição social. Essa aí, de forma simplificada, é a situação das empresas do ponto de vista da complexidade tributária. Existe uma discussão no Brasil para se simplificar esses impostos, alguns deles, pelo menos, é um imposto único, né? Então, há de se acompanhar uma evolução, uma luta de várias décadas para se equiparar aos países mais desenvolvidos em termos de simplificação tributária, ok? Mas existe essa questão dos impostos e vocês não vão chegar no cálculo de lucro de qualquer empresa sem perpassar pelos impostos. Então, daí o porquê que eu estou introduzindo isso para vocês. Lá no tópico posterior, o 10, nós vamos fazer vários estudos de casos, modelagens quantitativas, nós vamos embutir os impostos, o cálculo dos impostos, certo? Tudo isso de forma introdutória, mas já com nível de conhecimento, digamos assim, bem consolidado, isso vocês vão avançando ao longo do curso de vocês. Adentrando na perda, como eu falei, isso é um gasto tido de forma anormal, involuntária, certo? E aí, vem aqui alguns exemplos, ó, incêndio, o estoque virou obsoleto, mão de obra durante uma greve não prevista, por exemplo, perda de um material deteriorado, uma catástrofe natural, enfim, são considerados como perdas e vai direto para o resultado. Quando eu falo resultado, abate diretamente lá do lucro, tá certo? Ela vai diminuir das receitas, né, para calcular o lucro. Tem as receitas operacionais, não operacionais, isso é um desdobramento futuro, mas só entendo que as perdas, elas entram no cálculo do lucro também, ou inclusive do prejuízo. E finalizando os tipos de gastos, vamos falar de investimento. Um investimento é todo o gasto que eu tenho hoje em prol da obtenção de benefícios futuros. Então, os exemplos de equipamentos, né, que é uma câmara de pintura eletrostática, uma máquina de injeção de plástico aqui, uma prensa mecânica, enfim, equipamentos para se fazer a produção, modernizar a produção. Eu não vou utilizar em um mês, uma semana. Esses equipamentos vão ser utilizados ao longo de um tempo maior, mais amplo, né? Um carro, um computador, enfim, um imóvel, são exemplos de investimentos, certo? Então, aquisição de imóveis, utensílios, equipamentos, aquisição de imóveis. E um segundo exemplo é curioso, né? Quando eu adquiro material, ou seja, matéria-prima, imagine que eu sou um produtor de aviões, comprei algumas turbinas, né? Os motores, as turbinas, para fazer meu avião. Enquanto aquela turbina está no meu estoque, parado, aquela turbina adquirida é considerada um investimento. Ela só vai se transformar em custo quando eu fizer o consumo, né? Quando eu consumir aquela matéria-prima para transformá-la em um produto final, tá bom? Então, está dizendo aqui, ó, aquisição de material é um investimento, é o chamado investimento circulante, que se transformará em custo, ou seja, vai ser consumido lá no setor de produção, ou até mesmo em despesa se eu for consumir no setor administrativo. Então, eu comprei material de escritório e deixei lá estocado. Aquilo é um investimento, você vai se transformar em despesa quando ele for consumido lá no setor de contabilidade, setor de TI e por aí vai. Então, para tentar ajudar na memorização, né, desses tipos de gastos, é importante vocês saberem essa distinção e o exemplo, a repetição. Com os exemplos e as repetições, vocês vão pegando isso, não tenho nenhuma dúvida. Vamos aqui a um exercício bem simplificado de classificação de um gasto em custo, despesa, investimento ou perda. A aquisição de matéria-prima, o que seria? Recomendo que vocês tentem responder, depois passem o vídeo para ter a resposta. Como eu falei há pouco, é um exemplo típico de investimento. Quando eu adquiro, é um investimento. Só vai transformar em custo quando eu, por exemplo, utilizar na produção. É um investimento. Deterioração da matéria-prima adquirida e estocada, né? Imagine de forma normal, seria uma perda. Essa é fácil. Utilização de matéria-prima lá na produção, para transformação, seria um exemplo típico de custo. Comissão de venda do vendedor,
Não é o salário, em caso de benefício do vendedor, é uma comissão que ele ganha por venda. Seria, sim, um exemplo típico de despesa comercial. Deterioração do produto acabado, teve uma enchente, acabou com meus produtos, meu estoque, é uma perda também. E a aquisição de um reator químico, um exemplo típico de investimento, tá certo? Então, essa é a ideia. E só lembrando, porque vocês podem estar vendo, perda do investimento, porque quando a matéria-prima lá estocada, é um investimento. Quando teve algum problema, alguma catástrofe, ela foi perdida. No caso do produto acabado, também ele é considerado um custo de produto acabado. Então, quando há uma perda, eu chamei perda do custo, mas contabilmente vai entrar lá como um gasto que vai abater o lucro daquele período específico. Bom, lembrando que sempre a gente calcula o gasto, a receita, o lucro, rentabilidade, considerando um período específico, ao mês, ao trimestre, ao ano, certo? É assim que se faz. E aí, pessoal, chegando aqui na segunda metade deste tópico, nós vamos falar rapidamente de alguns objetos de custo, ou seja, por que se discute mensuração de custo, mensuração de despesa, gasto, investimento e algumas classificações também, certo? Para a gente deixar este tópico didaticamente mais acessível a vocês, eu vou encerrar essa parte que a gente viu até agora no primeiro vídeo e no segundo vídeo a gente complementa, né, partindo dos objetos de custo e detalhando também a classificação de custo, a classificação dos gastos. E a gente consegue falar, inclusive, de forma mais detalhada, com mais exemplos, para não ficar um vídeo muito longo para vocês, ok? Então, trabalhamos o primeiro vídeo do tópico 9, e já a gente adentra no segundo vídeo e encerramos o tópico 9. Até a próxima, nos vemos!